olhando para a holding aqui, como a gente tem visto, esse viés de planejamento sucessório, mas o planejamento sucessório com os pés no chão, sem vender terrenos no céu, mas conduzindo essas famílias a uma transição, porque é um momento extremamente desgastante para as famílias, né? Então, quer dizer, nós temos esse patriarca que amealhou esse patrimônio relevante ao longo do tempo, existe em torno dele vários dependentes e pessoas que participam em maior ou menor medida das atividades empresariais que geraram frutos, e cada um tem uma personalidade diferente, tem um momento diferente, alguns são mais afetos à atividade empresarial, outros menos, alguns seria até temerário que tivessem participações na gestão da pessoa jurídica, e se esse patriarca deixa para que esse controle da empresa e do patrimônio seja decidido no âmbito de uma sucessão, estão armadas as condições para a imprevisibilidade, em que nesse momento difícil vão aflorar, sabe Deus, que interesses, né? E a gente conversa, muito engraçado, né? Conversando com esses patriarcas, assim, que a gente recebe e as desconfianças, né? Olha, eu não sei do meu genro, qual vai ser, eu não sei da minha nora, no meu filho, na minha filha eu até confio, agora no meu genro ou na minha nora ali eu não quero depender deles. Como é que a gente faz aqui pra gente manter esse controle? E vai muita conversa nessa história, né? Quase que um trabalho de mediação combinado com um trabalho de conforto emocional nesse contexto aí, né? Com certeza, a gente vê essa preocupação nos pais de uma forma muito recorrente. A gente recebe, às vezes, famílias inteiras, porque vem os pais e vem os filhos, né? Então é engraçado quando eles ficam naquela desconfiança. Tá, mas eu vou fazer a doação das costas para o meu filho, mas é companheira. Aí a gente sempre traz essa explicação, por isso a importância também do direito de família dentro dessa organização. A gente explica, olha, depende do regime de bens, depende do que nós fixarmos como garantias na doação das cotas, porque nós podemos fixar a cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade. Então a gente está garantindo ali que não vai haver, né, salvo se for uma comunhão universal, que hoje em dia é mais raro acontecer entre as pessoas mais jovens, a gente está garantindo que não vai haver essa comunicação. E pro leigo que está nos acompanhando, qual é o significado dessas cláusulas? Eu vou tentar explicar de uma forma mais singela, tá? A incomunicabilidade é exatamente isso que a gente está falando. É não comunicar, o produto da doação não ser comunicado com o companheiro. Então, se eu tenho uma união estável, por exemplo, que em regra, né, metade para cada um depois da constituição da relação, eu fixando essa cláusula de incomunicabilidade, eu impeço que essa doação seja comunicada ao cônjuge. Ou seja, deixa de fazer parte daquele patrimônio que eventualmente vai ser partilhado no futuro. Num divórcio, no inventário. O que acontece é que, claro, esse cônjuge ele segue tendo direito à metade dos frutos das cotas. Tá? Isso acontece. Mas a gente consegue evitar que o produto da doação seja partilhado. Né? Perfeito. A inalienabilidade é a gente veda com que o sócio venda para quem ele quiser, traga pessoas estranhas para a empresa. Porque uma grande preocupação dessas empresas familiares é manter o núcleo familiar. Eles não querem que venha uma pessoa... É uma empresa familiar, ela é intuito persona. Então, ela é aquelas pessoas... Ela é, como a gente sempre diz, a SA é uma empresa de capital. A limitada é uma empresa de pessoas. Né? Quer dizer, então, esse filho que recebe essas cotas, ele não vai poder vender para terceiros... Até porque contraria a natureza dessa pessoa jurídica que tem um afeto familiar na própria natureza da pessoa jurídica ali, né? Exatamente. A família quer manter aquele patrimônio no núcleo familiar. É uma PJ, como qualquer outra, é uma empresa, mas ela é familiar. Né? Por isso a gente chama holding patrimonial familiar com viés sucessório. Então, essa é a inalienabilidade. Né? Então é importante, ele não consegue se desfazer sem autorização dos demais sócios, por exemplo. E isso é muito importante porque normalmente, 99% das vezes, os patriarcas, quando doam as cotas, eles se sentem muito seguros com a instituição da cláusula de usufruto. Porque o que acontece? Mas doutor, eu vou doar tudo em vida, eu não vou ficar com nada.
Até eu morrer eu não vou ficar com nada. É uma preocupação, exatamente pelo que tu falaste, porque vão ter relacionamentos, né? Nunca se sabe o que vai acontecer. E a gente disse, não, a gente vai instituir o usufruto. É como se tu fizesse uma doação de um bem com usufruto. Ou seja, os teus filhos vão poder gerir a empresa, né? Fazer a empresa funcionar como sócios, mas os frutos e rendimentos das cotas sociais são teus, de forma vitalícia. O usufruto só se extingue com a morte do usufrutuário. Então, na verdade, os sócios, os filhos, eles são no proprietário. Eles não podem vender as cotas, eles não podem alugar, nada sem autorização do usufrutuário. Então, mesmo que o patriarca saia da empresa, porque eles têm essa preocupação, tá, mas eu vou doar e sair, e daí? Não, continua tendo os rendimentos garantidos porque tu é um usufrutuário. E o controle da pessoa jurídica, como é que fica? O controle vai depender de quem a gente instituir como administrador. O administrador pode ser um dos sócios, que normalmente acontece, e pode ser uma pessoa de fora, um administrador, um terceiro, que não é muito comum em empresas familiares, né? Justamente para não ter uma pessoa de fora ali gerindo os negócios, né? Então, o que se faz às vezes? Muitas vezes o patriarca, que são homens ainda, né, de idade, mas empresários ativos, eles querem ter a administração da empresa, mas eles querem fazer a doação. Então, a gente faz esse esquema. Ou a gente deixa 1% das cotas com ele, para ele continuar um sócio simbólico, mas administrador, ou a gente institui, junto à junta comercial, tem que se fazer uma instituição, dele ser o administrador da empresa. Ele não é sócio, os sócios são os 3 filhos, mas ele é administrador. É, porque eu vejo o grande medo de ainda é melhor a opção pelo lucro presumido, né? Que a gente observa aqui nos nossos casos concretos.